Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de Processo Penal e hoje continuaremos a falar sobre a segunda fase do Tribunal do Júri. Nas aulas passadas falamos desde o sorteio dos jurados, a convocação, a questão das recusas imotivadas, os atos instrutórios, então começa-se, se possível, pela oitiva da vítima, depois testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas, esclarecimento dos peritos e interrogatório do réu. Isto é, a instrução em plenário, que nós vimos que está no Código de Processo Penal. Ali temos a ordem também de como se faz as oitivas, tanto da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e no interrogatório. Se, portanto, termina esta parte instrutória, nós iremos para os chamados debates orais, que se vocês compararem com o que a gente estudou no procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, isto é comparável, por exemplo, às alegações finais. Só que aqui não tem a possibilidade de você converter isto para os memoriais escritos, ou também alegações finais escritas, que está previsto no artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Então, conforme o CPP, os debates está do 476 ao 481. Vai falar o quê? Encerrada a instrução, ou seja, depois de concluídos os atos de instrução, vai ser iniciado os debates, as sustentações orais. E ali vai começar, claro, pela acusação. Então, o Ministério Público, neste caso, na maioria dos casos, é o Ministério Público Estadual, portanto, promotor de justiça. Se for Ministério Público Federal, é então o Procurador da República, que ele vai dividir o seu tempo com o assistente de acusação, se houver este assistente de acusação, que falará depois do Ministério Público. Qual é a duração? Em razão de um réu, é até 1h30, ok? Conforme o artigo 477, haverá 1h30 para a acusação. Se houver assistente de acusação e promotor de justiça, eles vão dividir, conforme o combinado entre eles, esta quantia de tempo. Conforme o artigo 476, o que o Ministério Público pode falar? Ele está atrelado à decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, como o acórdão de rese. Então está limitado ao teor da pronúncia. A pronúncia vai falar desde qual crime, se há qualificadora, nos casos de homicídio, se há aumento de pena, se há diminuição de pena. Ela não falará sobre agravante. Portanto, o caput do artigo 476 diz que, se houver agravantes, então o Ministério Público ele vai poder suscitar isso, ele poderá falar, expor a agravante, por exemplo, de reincidência, durante os debates. Uma observação: caso se trate de ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, ou seja, imaginem que o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo estabelecido pelo Código de Processo Penal. Então, a vítima, ou, na verdade, seus familiares também, caso seja um homicídio consumado, eles poderão oferecer uma queixa-crime subsidiária da pública. Neste caso, quem falará primeiro será o querelante, depois o Ministério Público. Fica claro que o Ministério Público está limitado aos termos da pronúncia ou da decisão posterior em sede recursal, mas ele pode pedir menos. Ele pode, por exemplo, nos debates, ele, na verdade, alegar que aqueles aumentos de pena, aquela qualificadora não deve ser acolhida. Sim, o Ministério Público ele tem um limite, que é, no caso, os termos da pronúncia. Mas ele pode pedir menos, ele pode pedir o afastamento da qualificadora, ele pode pedir a absolvição do réu, se após os atos instrutórios em plenário, ele se convence que, na verdade, aquilo que o Ministério Público alegou na denúncia está equivocado.
Então, o Ministério Público ele não pode exceder os limites da pronúncia, mas ele pode pedir menos, até mesmo a absolvição do réu. Durante as apresentações, durante as sustentações orais, a parte adversa ela pode pedir um à parte. Então, por exemplo, o artigo 480 fala que a acusação, a defesa ou até mesmo os jurados, eles poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz, então o à parte ele deve ser requerido ao juiz-presidente para pedir que o orador que ele indique a folha dos autos onde se encontra a peça que ele está se referindo ou que ele está lendo, facultando-se ainda aos jurados solicitar pelo mesmo meio, ou seja, pelo juiz-presidente, o esclarecimento de fato por ele alegado. Mas vamos verificar que, apesar deles poderem, os jurados, solicitar a indicação das partes, deve-se respeitar a regra da incomunicabilidade entre os jurados, sob pena de exclusão do Conselho, aplicando uma multa de 1 a 10 salários mínimos e nulidade do julgamento. Observemos o artigo 478, falando que durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência, primeiro, à decisão de pronúncia ou às decisões subsequentes, como recurso em sentido estrito, que julgaram admissível a acusação ou a ordem de uso de algemas como argumento de autoridade que favoreçam ou prejudiquem o acusado. Então, não se pode falar, não se pode utilizar a decisão de pronúncia como base para a sua sustentação. Então, digamos que o promotor de justiça, ele verbaliza: olhem só, olha como ele é culpado porque o próprio juiz o pronunciou. Ou então, olha só, ele é sim um criminoso, porque se ele não estivesse usando algemas, ele poderia cometer um outro crime contra os presentes aqui neste local. Então isso é chamado de argumento de autoridade. Ainda não se pode fazer referência também, e é muito claro que você não pode falar que quem cala consente, por exemplo. Então não se pode fazer referências ao silêncio do acusado ou à sua ausência do interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo, porque isto é consequência do direito ao silêncio, que é um direito constitucional. Depois da acusação, quem irá falar? A defesa, que ele seguirá com a sustentação oral pelo prazo de 1h30, sendo que se for mais de um réu, conforme o parágrafo 2º do artigo 477, terá o acréscimo de 1 hora. Então serão 2h30. Se forem vários advogados, tiverem vários defensores públicos, neste caso, eles deverão combinar como será repartido, como será dividido o tempo de 2h30. E uma decisão importante que foi julgada nos últimos tempos sobre o réu colaborador. Ele, como no procedimento comum ordinário, deve apresentar os seus memoriais antes dos réus delatados, aqui também. Então, se houver um réu colaborador, ele fala primeiro, né, a sua defesa, na verdade, vai falar primeiro, sustentará oralmente, e depois da defesa do réu colaborador, será os réus delatados. Então, depois das sustentações orais, haverá o quê? A possibilidade de réplica por parte do Ministério Público, ou do querelante, ou assistente, pelo tempo de 1 hora. Se houver mais de um réu, então será, na verdade, acrescido de mais 1 hora, totalizando o tempo de 2 horas. O tempo de réplica será dividido conforme convencionarem os oradores. Havendo a réplica, a defesa poderá apresentar a tréplica, pelo mesmo tempo de 1 hora, se for um réu só, ou de 2 horas, se houver mais de um réu. Se não houver réplica, haverá tréplica. A jurisprudência, hoje, atualmente, diz que não deve existir a réplica para que a defesa possa se utilizar da tréplica. Então, há jurisprudência, por exemplo, dizendo que se
mesmo que brevemente o Ministério Público ele faça uma manifestação de forma singela, né, falando basicamente e suscitamente de que o réu deve ser condenado, mesmo que essa manifestação seja curta, seja singela, ela será uma réplica e a defesa terá possibilidade de manifestar pela tréplica. Então, se o Ministério Público, ao ser indagado pelo juiz-presidente, se quer se utilizar da réplica, o promotor de justiça ele deve se limitar a dizer apenas não, porque se ele se alonga um pouco mais, isso pode ser considerado uma réplica, dando oportunidade à defesa manifestar, responder à réplica. Durante os debates, o juiz-presidente e os jurados não poderão se ausentar. Então, por exemplo, se tem muito tempo, já que eles estão ali em plenário, o juiz-presidente ele tem poder de suspender a sessão para almoçarem, ir ao banheiro, dar intervalo. Os jurados e o juiz-presidente não pode sinalizar favoravelmente ou contrariamente a nenhuma das teses, sob pena de dissolver o conselho de sentença. Se houver dúvida por parte de alguns dos membros do conselho de sentença, eles podem, por meio do juiz, por intermédio do juiz-presidente, questionar o orador. O juiz, conforme o artigo 497, ele tem poderes de polícia, por exemplo, de requisitar o auxílio das forças públicas e, claro, de dirigir o debate. Então, se houver alguma pessoa inconveniente, ele pode mandar a pessoa se retirar. E voltando aos apartes, ele vai disciplinar estes apartes, que são as intervenções de um orador na fala do outro. Então, se a acusação está falando, a defesa pode fazer apartes. Se a defesa está sustentando, a acusação poderá fazer também o aparte. Isto está disciplinado no artigo 497, inciso 12 do CPP, que prevê que cada parte terá prazo máximo de até 3 minutos, acrescendo-se o tempo para aquele que está sustentando, para o orador. Encerrados os debates, o juiz indagará se os jurados estão aptos a julgar os fatos. Nesse momento, o conselho de sentença ele pode pedir esclarecimentos. Então, eles têm que ficar bem claro quais são as teses de acusação, quais são as teses de defesa. Então, eles a essa altura já terão conhecimento dos quesitos, que devem ser lidos em plenário, com explicação dos significados correspondentes. Tanto a acusação e a defesa também terão acesso aos quesitos, e se houver algum defeito, alguma correção a ser realizada, deve ser suscitado naquele momento para que não seja considerado precluso aquele argumento. Voltando rapidamente, o artigo 479 fala que durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição do objeto que não tiver sido juntado, ou seja, não estiver sido anexado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, tendo que dar ciência à outra parte. Então, pelo princípio do contraditório, a outra parte tem que ter ciência da prova, do documento que foi anexado. Então, não é como os Estados Unidos, em que uma pessoa, no meio do julgamento, surge com uma prova nova. Então, se for em plenário do júri, este documento deve ser anexado com antecedência mínima de 3 dias úteis do julgamento. Parágrafo único fala que, se não for juntado, então é proibido a leitura de jornais sobre aquele fato que está sendo julgado, ou qualquer outro escrito, bem como exibição de vídeo, gravação, fotografia, laudo, quadro, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Os jurados sempre terão, nesta fase do procedimento, acesso aos autos, eles terão acesso ao processo e aos instrumentos do crime, se solicitarem o juiz-presidente. Então, a arma do crime vai ficar disponível, a faca, para eles analisarem. E o artigo 481, caso for reconhecido alguma diligência que deve ser realizada imediatamente, então é essencial para aquele julgamento, o juiz ele vai
dissolver o conselho, ou seja, ele vai excluir aqueles jurados, ordenando a realização das diligências e vai remarcar depois um novo julgamento. Portanto, hoje falamos sobre os debates, as sustentações orais realizadas após os atos instrutórios. Durante os debates, normalmente os juízes, presidentes, eles já vão formulando os quesitos, porque vai sendo apresentada a tese de acusação, a tese de defesa. Após os debates, nós temos a pergunta do juiz se eles estão prontos para julgar, se não há mais nenhuma dúvida. Caso eles estejam prontos, eles vão votar. Então, na próxima aula, falamos sobre os quesitos de votação e a elaboração de cada um deles. Até mais e bons estudos.